o aba depois para você estar acompanhando. Prontinho? Está na tela aí de vocês? Então vamos lá, pessoal, nutrição funcional, né? Essa parte já aplicada especificamente à parte estética em si. Bom, nós vamos trabalhar um pouco, primeiramente, uma parte introdutória de alguns conceitos, tá? O que envolve também alguma patologia, e depois entrar na parte alimentar, ok? Então, pessoal, o que na verdade seria nutrição funcional, né? Ela parte da ideia de que o organismo é uma individualidade bioquímica e tem, portanto, necessidades particulares. Como a gente sabe, por exemplo, vamos colocar uma suposição que passou hoje 10, né? Futuramente em si, vocês já são profissionais e chegou 10 clientes lá para você hoje, né, na sua clínica, e você avaliou esses 10 aí para seguir um protocolo X, né, seja para o cabelo, enfim, seja para a unha, seja para a pele. E aí, pessoal, será que o mesmo protocolo ele tem que ser aplicado para todas? Será que todas têm o mesmo organismo? Então, a gente tem que começar a entender que cada organismo ele precisa ter necessidades diferentes. Tá? Então, por exemplo, pode ter uma pessoa que está precisando de vitamina X e Y. Tá? Outra está precisando ali de outros tipos de vitaminas. Às vezes está influenciando no próprio organismo dela. Né? O que, por exemplo, vamos lá, vamos falar um pouquinho da parte do cabelo em si, entendeu? Porque às vezes a pessoa está com o cabelo assim, um pouco quebradiço, um pouco com falta de certas vitaminas em si, você vai lá fazer um procedimento em si, e aí? Você vai apenas maquiar, às vezes, num processo, né, num protocolo estético seu aí, tá bom? Mas aí, depois, 2, 3, 4 semanas, às vezes, por falta dessa vitamina específica, está em baixa, o seu resultado poderia durar o quê? 2, 3 meses. Entendeu? Então, isso que a gente tem que articular, que talvez o seu próprio protocolo ele pode ter uma durabilidade maior e melhor no resultado, tá? Dependendo da situação alimentar da pessoa, nutricional em si, certo? Por isso que é muito bom você estar futuramente conversando né, com seus clientes para sempre manter atualizado ali, pelo menos em 6 meses, tá? Uma avaliação proteica, vitamínica corporal. Essa avaliação para ver como é que está o andamento, principalmente da parte de vitaminas. Tá? Justamente porque, dependendo da falta de uma, pode influenciar no desempenho do resultado de certos protocolos. Por isso que é importante estar sempre falando para elas também, estar acompanhando, né? Se está tendo falta de uma determinada vitamina ou não, ou de certa proteína também. Então, pessoal, nutrição funcional também são alimentos necessários ao reequilíbrio desse organismo específico. Justamente por isso nós estávamos discutindo esse acompanhamento, né? Porque nós precisamos ter um equilíbrio corporal na base também dos nossos reguladores que a gente estudou, né? Vitaminas, sais minerais, o complexo de água também, que fazem parte da nossa regulação, do nosso funcionamento corporal. Então, precisamos ter esse equilíbrio. Né? E alimentos, eles têm que ser, principalmente, pessoal, às vezes a nossa alimentação ainda tem que ser baseada principalmente nas nossas maiores necessidades. Né? Vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que às vezes está consumindo muito carboidrato, né? Aí chega no almoço, ela quer comer e está com falta de proteínas às vezes. Às vezes ela quer se alimentar como? Arroz, macarrão, mandioca. O que ela está consumindo? Maior quantidade, de novo, de carboidratos, certo? Então ela tem que ter esse equilíbrio, certo? Equilíbrio
na parte alimentar, ele reflete em uma harmonia de um organismo. Ou seja, pele, cabelo, unha, tudo vai funcionar melhor, tá certo? Então, um alimento pode ser considerado funcional quando, além de nutrir, isso é muito importante, essa parte de nutrir, da nutrição em si, tá? É capaz de afetar beneficamente uma ou mais funções do corpo, melhorando a estética, saúde e bem-estar, e reduzindo o risco de doenças também, pessoal. Tá? Por exemplo, algo que afeta bastante mulheres, tá? Uma das coisas que mais afeta a parte alimentar em relação às mulheres é o sistema digestivo. Né? Às vezes, mulher que tem o quê? Um ressecamento intestinal, tem prisão de ventre e tudo mais. Né? Tem problema também da parte renal, né? Às vezes tem muita infecção de urina, principalmente porque falta, às vezes, de água, falta um pouco mais de fibras na parte de alimentação, né? Fibras tanto insolúveis como insolúveis. Isso acaba afetando, né? Afeta algumas funções do corpo, e isso influencia tanto na parte estética, da saúde, até no bem-estar da pessoa, certo? Então, existe até aquela relação, pessoas que às vezes têm um estresse ao longo, porque isso até causa estresse. Eu já conheci pessoas assim, mulheres irmãs, por exemplo, ficavam estressadas porque tem certo problema digestivo. Isso acaba afetando até a fisionomia da pessoa. A pessoa passa uma semana estressada, né? Aquele estresse nervoso. Você chega no último dia da semana, aquele estresse, a pessoa está até aparência um pouco diferente. Para não dizer feia. Certo? Estresse demais deixa a pessoa até feia. É isso? Então, feio que eu falo é pele fica diferente, cabelo em si, olheiras, né? Então a pessoa dá uma mudada na fisionomia dela. Então, é bom lembrar também, pessoal, deixar claro que alimentos não curam, certo? Eles apenas diminuem o risco de aparecimento de doenças e ajudam no tratamento e protocolo, certo? Então, assim, às vezes, professor do céu, esse dia estava doente, tomei um chazinho, no outro dia eu amanheci zero, esse chazinho me curou. Olha, eu tinha uma avó que ela falava assim, toma, meu filho, toma na fé que vai sarar. Sarava, certo? Foi na fé, né? Mas não quer dizer que seja por causa do chazinho que você tomou, certo? O alimento não é aquela base de cura, ele tem que ter continuidade. Para diminuir o risco de fator de doença, melhorar a prevenção, aí tudo bem. Bom, agora sair curando com alimento é um pouco demais às vezes. Bom, professor, eu tomei uma semana daquela simpatia alimentar ali, e no final das contas deu certo. Às vezes a pessoa está até tomando um farmacológico junto, tá tomando remédio junto, e pensa que às vezes só foi o alimento que fez o processo da cura aí. Bom, pessoal, olha só, um dos probleminhas, né, algumas patologias que acontecem aí, principalmente na nossa parte digestiva, é a disbiose intestinal, né? O que é isso aqui? Esse desequilíbrio da microbiota intestinal, ou seja, afeta a nossa flora intestinal, né? Nosso corpo começa a ter uma dificuldade, né, principalmente no processo digestivo e absorção, né, principalmente de vitaminas, nutrientes essenciais, o bom funcionamento do nosso corpo. Então, o que as principais, por exemplo, causas, né, dessa disbiose intestinal aí, pessoal? Ela aumenta a absorção de macromoléculas tóxicas, né? Ela aumenta a absorção ficou errado aí, depois eu corrijo no slide para vocês. Ela aumenta a absorção de toxinas, né, que acabam afetando também o funcionamento do nosso corpo. Deposição de toxinas dificulta a drenagem da linfa. A linfa, aquele sistema, faz parte do seu sistema circulatório, pessoal. Principalmente o que o nosso corpo não está sendo processado, não utiliza, quer jogar fora, é o sistema linfático, né, que vai fazer esse paralelo ao nosso sistema sanguíneo.
certo? Justamente para ser excretado, principalmente via rins, né? Então, por exemplo, a drenagem linfática, ela traz muito essa parte, né? Justamente para eliminação de toxinas também e excesso líquido, ok? Outra questão que aumenta a retenção hídrica periférica, né? Então, a pessoa ela acaba retendo mais líquido, né, na parte periférica do corpo, e acaba tendo aqueles inchaços, né? Natural, porém, é um inchaço derivado do sistema, principalmente digestivo, tá? Olha só, pessoal, as principais causas da disbiose seria que dieta rica em carboidrato e lipídio, tá certo? Doces, massas, gorduras, isso aumenta essa disbiose intestinal, baixa imunidade e má digestão. Então, as principais causas da disbiose. Tá? Então, olha o tratamento dela, aumentar principalmente alimentos ricos em fibras, né? Diminuição de carboidratos simples. Quando a gente fala em carboidratos simples, podemos considerar principalmente o quê? O que seria a parte de doces, né? Nós temos a parte derivados da galactose, nós temos a frutose, glicose em si. Então, principalmente a parte de doce, porque a frutose, apesar de ser um carboidrato simples, mas é um carboidrato natural, né, derivado aí das frutas, então tem não é parte maléfica em si, como um doce, por exemplo. Esses doces comum cheio aí de açúcar branca que a gente fala em si. Tá? Então, aumentar também esses alimentos ricos em fibras é muito importante na parte do tratamento da disbiose. Olha só, alimentos que devem ser evitados: açúcares, gorduras e principalmente a parte que tem o sódio em si. Né? Quando a gente fala em sal, pessoal, não precisa aquela questão, às vezes um almoço salgado, mas vem cá, você não consegue comer muita comida salgada, certo? Muita comida que tem sal. Ninguém dá conta de ficar comendo assim, tá bom? Mas assim, se pegar, por exemplo, aqueles embalados, aqueles cheios de conservantes, por exemplo, Coca-Cola é rico de sódio, né? E ela não é salgada, mas é rica, principalmente a Coca Zero, é rica em sódio. Né? Então, às vezes, nós temos que nos preocupar mais com esses alimentos embutidos, enlatados, empacotados, do que, às vezes, aquele próprio salzinho da comida ali, que a gente não consegue comer comida salgada em si, né? Com aquele sal da cozinha mesmo. Muita quantidade a gente realmente não consegue. Tá? Mas o sódio, às vezes, que tem algumas coisas embaladas aí, doce, a gente consegue comer até com maior quantidade em si. Okay? Então, olha só, o que esses alimentos, geralmente, eles causam na pessoa? Estou falando excesso, tá, pessoal? Você não precisa... Quando a gente fala em nutrição, a gente não pode falar assim, nunca vou comer isso mais na vida. Não é assim. A gente não pode se limitar, né, a tirar tudo das nossas vidas em relação à parte alimentar. A gente só não precisa fazer isso todos os dias. Né? A parte de sanduíche, parte de doce, aquele chocolatinho que você tem aí na gaveta, sua semana de estresse, não precisa ter ele todo mês. Deixa só umzinho assim, não precisa comer uma caixa de bombom sentado, né, na hora que está estressado. Enfim. Então, o que causa geralmente? Olheira, celulite, acne, quedas de cabelos, gorduras localizadas, unhas frágeis e manchas. Então, olha só, um perfil, certo? Um perfil que tem, que afeta o seu organismo, pessoal, em muitas áreas, certo? Olha, parte de face, parte de pele, parte de cabelo, ok? Unhas. Então, é muita área que elas atuam indevidamente. Bom? Então, é algo que vocês têm um papel muito importante de estar conversando isso aí com a futuras clientes de vocês.
Bom, até para melhorar o resultado de protocolo em si, que vocês forem aplicar nessa pessoa também, certo? Olha só, o que principalmente causa essa relação do excesso de açúcar e proteína pode causar? Tá? A gente fala em glicação ou caramelização celular. Né? O que acontece isso aí? Isso prejudica a formação de colágeno. Lembra que eu disse para vocês que colágeno, né, a proteína, a base de aminoácidos aí, não essenciais, ou seja, que o seu próprio corpo produz. Então, o seu corpo próprio produz. Agora, quando você tem uma alimentação, às vezes, muito rica na parte de açúcar, ela ligada à parte proteica, ela acaba causando uma caramelização celular e isso prejudica a formação de colágeno. Né? Ou seja, aumenta-se a flacidez dos tecidos. Bom, então, são pequenas atitudes que a gente toma e a gente pode mudar, às vezes, até a nossa produção do colágeno. O colágeno, pessoal, é muito importante, né? Principalmente quando a gente partir aí, depois dos 40, que começa aí a diminuição da produção de colágeno em si, pessoal, é uma fase muito importante. Bom, é a hora que vai vir as rugas, começa a aparecer, né, mais visivelmente as rugas, em si os tecidos perdem aquela capacidade, né, de flexibilidade em si, okay? Então a nossa pele, ou seja, vai se envelhecendo, bom? Principalmente porque nós temos o quê? Uma perda considerável na produção de colágeno. Tá? Então, o que é o indicativo, pessoal? Preferir carboidrato complexo. Tá? Para a gente encerrar essa parte aqui, da discussão, principalmente da disbiose, tá? Preferir carboidrato complexo, principalmente à base de alimentos integrais, ricos em fibras, isso é muito importante. Gordura boa, tá? Você não pode tirar a gordura da refeição. O que é o mais indicado? Okay? São gorduras poli ou monoinsaturada, tá? Quando a gente fala em insaturada de origem vegetal, aqui tem exemplo de azeite de oliva. Mas azeite de oliva não é para você pegar e tomar ele desconsideravelmente também não, tá, pessoal? São pequenas unidades da parte de lipídio. Tá? Nós temos gorduras, por exemplo, a gordura do peixe é muito boa também, apesar de ser saturada, mas é uma gordura muito rica. Né? A produção também favorece a produção de ômega 3. O consumo de carboidratos simples, refinados e de gorduras saturadas, pessoal, e trans, né? Aquelas gorduras trans que a gente já passou por esse conteúdo, aonde a gente sofreu aquele processo de hidrogenação, né? Aquela gordura insaturada que sofreu um processo de hidrogenação, tá? São uma das maiores causas de envelhecimento precoce. Okay? Oxidação das células através do aumento na produção de radicais livres que ocasionam essa questão da intoxicação, né, do seu organismo à base, principalmente a parte alimentar. Okay? Então, evitar. Okay? Não precisa retirar da sua vida. Okay? Carboidratos simples, refinados, enfim, gorduras. Na verdade, você deve evitar, diminuir o máximo. Mas se comer, não tem problema. Né? Não pode aquele exagero, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Isso acaba afetando também a sua saúde corporal em todos os aspectos. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou voltar lá com vocês para a gente bater um pouco, né, tirar algumas dúvidas. Ixi, eu só estou com 4 alunos hoje. É porque eu acho que tem gente no BBB. Tem um pessoal no BBB, deixa eu lá visitar eles. É porque eu não consigo acessar o BBB ainda, por isso que eu tô no Zoom. O pessoal lá no BBB só tem eu. Mas esse BBB, nossa, é muito ruim de mexer com ele. Não, mas não tem... que entra sem áudio. E aí, pessoal? Perguntas, vamos lá, vamos debater alguma questãozinha aí? O que o senhor falou aí de que a gente tentar eliminar de comer por dia? Não cortou na hora que falou? Eliminar? Não. Tentar... Diminuir.
Isso, diminuir, principalmente o consumo, né? A parte de açúcar simples, ricos em gorduras, certo? Evitar, mas não precisa tirar, deixa para comer uma vez por semana. O problema é que às vezes a pessoa tem um pessoal que às vezes quer ficar com a pele bonita, o cabelo bonito, unha bonita, corpo saudável, digestão boa, comendo de tudo, todos os dias, entendeu? Quando é jovem é uma coisa, pessoal, mas olha, a maioria do público de vocês não vai ser jovem, tá? A maioria do público de vocês é mulher de meia idade para frente, tá certo? E tá mais... Agora, às vezes, jovem não está... O corpo está, como diz, o corpo já está jovem em si, então, às vezes, pode comer todos os tipos de alimentos aí, que às vezes não vai aparecer tão significativo o problema. Tá? Mas pega uma mulher, vamos lá, de 30 anos acima, pessoal, não pode sair comendo todos os dias refinados, gorduras, alimentos, sim, porque vai começar a afetar mais a parte, principalmente a interna já vai ser afetada. Né? O problema é que a parte externa, pele, cabelo, unha, tudo mais, fisionomia da pessoa, ela vai transparecer mais do que uma jovem, certo? Esse é o grande problema, às vezes. Então, vai favorecer, principalmente, o aumento de radicais livres. Radicais livres é quando o seu corpo produz parte maléfica que acaba destruindo, envelhecendo, principalmente a sua parte celular, né? Destruindo suas células, você acaba diminuindo as suas funcionalidades em si. Ok? Uhum. Mais perguntas? A água ajuda muito, né, no corpo também. E tem muita gente que eu tava olhando esses dias que não, a maioria, né, das mulheres hoje em dia não bebe muita água. A maioria, por exemplo, a maioria das pessoas que tem problema de infecção urinária é mulher, porque bebe pouca água. A maioria das pessoas que tem ressecamento intestinal é mulher, porque bebe pouca água. Entendeu? A maioria... Mas a água, professor, água ajuda no emagrecimento? Tipo um exemplo. Ou só para estar com o corpo hidratado mesmo? Olha só, a água ela é importante para todo o nosso funcionamento celular, tá certo? Em Sim. Todos os níveis precisa de água. A gente é composto por vários conjuntos de células, né? Então, todo o nosso funcionamento ele tem que ter uma base de água, é muito importante. Na verdade, quando é a parte específica digestiva, se a água ajuda no processo de digestão, umidificação, digestão, excreção, ela está literalmente ligada ao processo de emagrecimento. Por quê? Se uma pessoa ela fica uma semana sem fazer necessidades fisiológicas, pessoal, quer dizer que tem uma semana que o corpo dela está ainda pegando, armazenando aquele nutriente que já poderia ter jogado fora, certo? Isso acaba acumulando gordura abdominal, principalmente. Porque você vai reter mais glúten, por exemplo, glúten nas suas paredes do intestino, você faz o quê? Acaba retendo, aumentando o nível também de gordura abdominal, certo? Então, ela tem total influência em todos os níveis, tá? Só explicando a parte, o que é específico na parte alimentar. Entendi. Obrigada. Professor. Oi. E os alimentos funcionais, eles podem ser consumidos à vontade? Não, à vontade, só dinheiro na nossa conta que pode cair à vontade, certo? Agora, a parte alimentar, nada tem que ser à vontade. Até se você beber 2 litros de água de uma vez, você vai o quê? Passar mal. É isso? Às vezes nem consegue. Então, pessoal, tudo tem que ser balanceado, tá certo? Nada faltando e nada ultrapassando. Tem gente que confunde aquela parte, o alimento
a gente passou para a questão do alimento diet light. Ah, o alimento é diet, o alimento é light, eu vou, né, vou comer à vontade. Não é dessa forma, tá bom? Ele está te contribuindo para aquela mesma porção que você já poderia comer, ele está diminuindo alguns nutrientes que poderiam te fazer mal. Aí se a pessoa vai compensar, é porque é light, porque é diet, ele vai comer o dobro. Tá? Então não é dessa forma. A coca é 0, não tem açúcar. Vou tomar 2 litros de coca. Você tomou 2 litros de coca rica em sódio. E vai influenciar até na sua pressão. Certo? Vai reter até mais líquido. Então não pode ser dessa forma. Tá bom? Entendi. Sobre aquele, como se diz, aqueles comprimidos que a gente toma, um suplemento alimentar, eu tenho duas perguntas. Eles são bons? Igual mesmo, tem para cabelo, tem para unha, tem para pele, tem variação, composição, às vezes? Bem, hoje no início da aula, eu disse que tem que ser a parte alimentar, essa parte nutrição funcional, ela tem que ser específico, individualizada e parte biológica. Vamos lá. O que está associado, por exemplo, a um complexo aí? Vamos pegar a vitamina C e zinco. Né? Vitamina C e zinco, não estou lembrado especificamente se é para o cabelo ou para a unha, né? Melhora a saúde, mas eu só não estou enganado, é a parte da unha mesmo. Então, pessoal, como a pessoa sabe, tá bom? Ela está precisando de vitamina C e zinco, ok? Para melhorar certas questões. De unha, por exemplo. Se ela estiver precisando, se o organismo dela estiver precisando, beleza, ok? Mas se não estiver precisando, por exemplo, de vitamina E ou vitamina K, certo? Então, esse suplemento, o comprimido que ela está tomando, vai ser ineficaz, entendeu? Por isso que a gente tem que ser individualizado certas questões. Bom, então, algo que vocês poderiam estar trabalhando junto, por exemplo, associado com uma nutricionista, uma espécie assim de, às vezes até na mesma clínica, às vezes até de uma forma cooperativa, né? Hoje tudo tem que ser multiprofissional, ok? Por exemplo, pede os exames da pessoa e vai ser detectado, por exemplo, quais níveis de vitamina que a pessoa está precisando, alguns sais minerais, eletrólitos, por exemplo, entendeu? Estaria mais do que propício para ela utilizar, tá bom? Na literatura traz o seguinte, pessoal, essa parte de suplementação aí, de eletrólitos, parte de vitamina em si, né, ômega 3, tem muita coisa hoje, principalmente na pandemia, parece que deu um up, né, nessa questão aí, desses suplementos à base de vitaminas e sais minerais. Então, pessoal, mas a gente tem que entender que o nosso corpo é diferente do outro, tem que ver as nossas necessidades. O que o nosso corpo mais está precisando? Eu só vou saber a base de o quê? Exame bioquímico para detectar o que realmente eu estou mais precisando. Tá bom? Aí sim, aí eu posso direcionar, começar a consumir alimentos, seja a partir de comprimidos em si, a base de vitaminas e nutrientes, que eu mais estou necessitado nesse momento, tá bom? É isso aí, Sirlene? A dúvida era essa? Sim. Professor. Muito obrigada. Eu quero só completar o seguinte, pessoal. Vitamina é bom, é maravilhoso, certo? Agora, até vitamina precisa ter seus níveis fisiológicos adequados. Você não pode ter um excesso, certo? Existe até patologias relacionadas com excesso de certas vitaminas. Não pode faltar, não pode também
ter um nível muito elevado, que aí acaba também gerando doença. Então, tem que ter um nível fisiológico adequado ali. Ok? Professor, Oi. o que você tem a dizer sobre aquelas vitaminas encapsuladas, por exemplo? Ela consegue repor as mesmas vitaminas que o meu corpo necessita naquele momento? Às vezes, por serem encapsuladas, ou dá o mesmo efeito de uma vitamina encontrada em alimentos? Sim, sim, a parte de vitamina, sim, não, ela consegue associar, por exemplo, você tem hoje no mercado, claro, você tem produtos, né, produtos ruins, mas tem produtos excelentes, né, e claro que os preços também vão variar e as composições também vão variar. Tá? Por exemplo, você não consegue comer, às vezes, 5, 6, 7 tipos de alimentos ao mesmo tempo para poder pegar o máximo possível de sais minerais e vitaminas, ok? Mas às vezes um comprimido apenas, você consegue repor, tá, todas as vitaminas e sais minerais desses 7, 8 alimentos que vocês poderiam combinar. Não estou falando para deixar de comer o alimento, né? Isso é muito importante. Suplemento é feito para repor, tá? Para compensar uma falta, principalmente. Não é para você trocar. Por exemplo, tem gente que troca uma refeição por cápsula. Isso é errado. Porque a gente, na verdade, tem que ter o quê? Uma reposição do que está faltando para a gente, é um complemento em si. Bom, é isso que a gente tem que pensar, tá? Ok? Mais perguntinhas? Por mim tá ok. Ok? Ok, pessoal? Então vamos encerrar nossa aula aqui, tá bom? Eu vou tirar uns minutinhos aqui para postar as perguntas para vocês, tá bom? Perguntinhas bem simples, tá? Sobre o que a gente trabalhou hoje aqui, certo? Já para vocês começarem a dar andamento aí na VA3, tá bom? Falta pouco, tá, pessoal? Se eu não estou enganado, próxima semana, hoje é 24, só um minutinho aqui. Próxima semana nós teremos aula, tá? Na próxima semana eu vou estender um pouco mais a nossa aula, porque vai ter um feriado dia 8, tá, pessoal? Dia 8 vai dar na terça-feira, é feriado aqui em Ceres, para quem não é daqui, tá bom? Feriado de quê, professor? Em Ceres, apenas em Ceres. Não, então, é feriado de quê? Imaculada Conceição, é padroeira. Nossa, então, que bom, não vou trabalhar. Ai, graças a Deus. Olha que... Não sabia, fiquei sabendo. Mas enfim, agora. vamos tentar terminar ao máximo a nossa aula, vamos seguir muito a nossa aula na próxima terça, tá bom? Tentar fechar o conteúdo, porque depois do feriado já é o quê? Semana de provas já, tá bom? Então é muito rápido, o espaço está muito pequeno, ainda mais desse feriado, na plena terça-feira. Tá bom, pessoal? Olha, bom resto de semana aí para todos, tá bom? Fiquem com Deus e vai estar, a partir de amanhã, tá lá a gravação à disposição lá no Água pelo BBB, ok? Tchau, tchau, fiquem com Deus.